Marta era uma mulher extremamente com a fé inabalável, né? Uma mulher que era amiga de Jesus. E eu costumo dizer que eu me tornei amiga de Jesus. Entreguei a minha vida para ele tem mais ou menos uns 18 anos. Por muito tempo, às vezes eu me perguntava por que tinha acontecido aquilo comigo. Quando eu fui entender todo o processo, por isso que eu falo que eu sou muito parecida com Marta. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho. Muito boa noite, está no ar o nosso podcast Curadas. Depois de uma temporada, de recesso, nós voltamos e voltamos em grande estilo. Afinal de contas, esse projeto e esse propósito que nos foi dado não poderia terminar, chegar ao fim. A minha companheira, a Lília Macedo, que iniciou comigo esse projeto há 2 anos, hoje se encontra estudando fora, não está mais em Cuiabá, mas ela me deixou aqui, uma amiga muito especial, inclusive, apresentada por ela, que esteve aqui para contar o testemunho também no Curadas, Sim, a Luciane Thieme, e vai ser muito bom, gratificante dividir esse espaço com você, Lu. Também é uma honra, tá assumindo o lugar da Lilian, porque eu creio que não é sobre um podcast, mas é sobre um ministério, e para mim é uma honra, Falei assim, é uma promessa de Deus, tudo se cumprindo no tempo certo. Então, é isso. E aqui a gente está com a Rosane Ribeiro, uma querida amiga, para ela contar esse testemunho e edificar muitas vidas, Rô? Amém. Prazer estrear essa temporada tão especial e se dispor a vir aqui contar o seu testemunho para nós. Amém. Rosane, comece falando um pouquinho sobre quem é você, comece se apresentando para quem está nos acompanhando nessa noite. Meu nome é Rosane Ribeiro, eu tenho 48 anos, eu sou casada, eu tenho um filho de 22 anos e venho de uma trajetória, eu tenho hoje uma empresa que é a Dona Chipa, mas eu venho de outras, eu fui formei há 20 anos atrás como jornalista. Olha que legal. E larguei da profissão para poder empreender, Hoje no Brasil não é fácil empreender, mas estamos aí há 13 anos já como empresária. Que bacana. Você, no início da nossa conversa, nos bastidores, disse que a sua história se assemelha muito à história de Marta, Uhum. Irmã de Maria, irmã de Lázaro. O porquê que você considera que a sua história se assemelha à de Marta? Marta era uma mulher extremamente com a fé inabalável, uma mulher que era amiga de Jesus. E eu costumo dizer que eu me tornei amiga de Jesus, Conheço Jesus assim, entreguei a minha vida para ele tem mais ou menos uns 18 anos. E por muito tempo, às vezes eu me perguntava por que tinha acontecido aquilo comigo. Quando eu fui entender todo o processo, por isso que eu falo que eu sou muito parecida com Marta. Marta, ela perdeu o irmão Lázaro, Ela questionou Jesus, Ela e a irmã dela, se Jesus estivesse ali, a mãe não o irmão não teria morrido, Mas assim, ela acreditou. E é uma coisa também que muito tempo eu fiquei, Paula e Thieme, questionando Jesus, por que eu havia perdido a minha mãe tão cedo? Você perdeu a sua mãe, você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos, Eu e minhas irmãs, nós somos em 4, E aí nós perdemos a mãe muito cedo. Você é caçula? Não, eu sou a do meio. Uhum. E aí nós perdemos a mãe muito cedo, então assim, nós fomos separadas uma das outras, cada uma morando com uma pessoa, E por muito tempo eu fiquei questionando. Eu falava, Senhor, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor, por que tirou minha mãe, Nós já não tínhamos pai. Então assim, por que o Senhor tirou a minha mãe? Por que nós estamos tão sozinhas? E aí depois, sabe assim, com o tempo, quando eu conheci Jesus, eu fui entender, que naquele momento eu falo que é o caráter da gente que vai sendo transformado,
para se achegar mais próximo a Deus, né? Então, assim, e durante a minha trajetória, e eu fui descobrindo, né? Eu fui lendo, a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai descobrindo, né? Quão precioso a gente servir a Deus, né? E a gente vai encontrando as respostas, que muitas vezes a gente não sabia, ficava questionando, né? Então, eu costumo dizer que eu sou uma Marta, né? Cheia de tarefas, cheia de coisas para fazer, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho escolhido a melhor parte, como fez a irmã de Marta, Maria, que fica ali aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo o que Jesus tem para nós. Sabe que o Curadas, ele não carrega bandeira de igreja, né? Nós aqui recebemos pessoas que creem em Deus, que têm uma experiência com Deus, mas não carregamos bandeira. Sim. Como que vocês se conheceram, Lu? Na célula. Na nossa célula. Vocês são da mesma igreja? Sim. Qual igreja que você frequenta? Videira. Videira. A Videira. Lá que você teve o encontro, que você teve a conversão? Na verdade, era batista. Há 15, 16 anos atrás era batista ali no Araés, né? Então, ali que eu me batizei, né? Também batizei na Batista. Era na época, assim, era onde a gente se batizava era no alto, né? Né? Então, eu me converti ali. Mas eu fiquei bastante tempo afastada, assim. Não, eu saí da época quando transformou em Videira, né? E aí eu fui para as outras igrejas, né? E depois... Hoje tem quase 4 anos que eu retornei para a Videira. Qual que é o seu ministério hoje, Marta? Fala que todas nós temos um ministério, né? Qual que é o seu ministério hoje? Meu ministério é infantil. Eu ministro para crianças. E é um ministério, assim, poderoso. É um ministério, assim, Paulo e Tieme, que eu falo, assim, que me salvou de muitas coisas. Me salvou da depressão, me curou de uma doença que os médicos falavam que era incurável. Qual que era a doença? A fibromialgia. Olha só. Eu sofri muitos anos, quase 20 anos de fibromialgia, onde o médico tinha um diagnóstico: fibromialgia não tem cura. E hoje, exatamente esse mês, faz 1 ano que eu fui curada da fibromialgia. E tudo pelo Ministério Kids, E tudo pelo Ministério Como Kids. que é o poder de Deus, né? E a nossa obediência, né? E assim, E eu fui por obediência, né? literalmente. E é muito interessante, né? Porque são marcas da sua infância, né? Daquela roupa pequena, que foi... E através do Ministério Infantil que Deus foi te curando, né, Rô? E Teve uma ruptura com a mãe, né? Não, mas e a história dela, né? Em relação a crianças, que ela conta, né? Vamos eu comecei a frequentar uma célula que na época ainda era batista, né? Uma amiga hoje muito especial para mim que me apresentou o ministério, e eu frequentava a célula, mas eu frequentava de adultos. Levava meu filho até então pequeno, com 4 anos, ele ficava com essa amiga minha, né? E eu nos adultos. Sempre ali, nos encontros do adulto e tal, mas as crianças eram um bicho de 7 cabeças para mim. Lá e eu aqui. E eu sempre era convidada para poder ir para o ministério, né? E eu falava, mas de jeito nenhum. Porque uma coisa que eu tinha comigo é que uma das coisas da minha depressão, Paulo e Tieme, é que devido à perda da minha mãe, eu fiquei assim com tanto medo de ter filhos que eu não queria que ninguém chegasse perto de mim. Aquilo me aprisionou de um tanto que filhos, crianças para mim, era a última coisa. Eu não queria ser mãe, eu não queria crianças próximas de mim. Porque eu acho que devido à questão de perder mãe muito cedo, aquilo assim se fechou, uma barreira, né? E quando eu fui para o Ministério Infantil, tudo aquilo se abriu. E foi uma cura, gradativamente. Muito, muito mesmo. Eu fui para esse encontro, né? Fui convidada várias vezes e eu fui para o encontro. A pastora, na época, pediu para essa minha amiga me convidar e eu fui. Né, era para auxiliar tudo, servir a comida, organizar, na organização geral, né, não ficar como líder de grupo, mas na organização, servir o lanche, organizar o quarto, os banheiros. E quando eu cheguei nesse encontro, eu fui
as crianças foram para o auditório e eu fui lavar o banheiro. Uns 10 minutos depois, eu senti uma criança grudando nas minhas pernas e ela ficou me olhando e ela começou a ministrar na minha vida. Ela tinha 5 anos na época. Começou a ministrar na minha vida coisas que ninguém sabia. Perda de mãe, depressão, coisas que uma criança que estava ali não ia saber. Ela ministrou mais ou menos uns 10 minutos na minha vida e ela desmaiou. Ela foi tomada pelo Espírito e ela desmaiou. Daquele dia, eu descobri qual era o meu ministério. Eu saí de lá e falei para minha amiga, eu vou batizar. Porque até então eu caminhava, mas não era batizada. Por quê? Porque eu vim da católica, né? Então, assim, as pessoas perguntam, não vai batizar, Rosane? Não, já fui batizada. Eu já fui batizada. Né? Então, aquele encontro, eu decidi batizar. E aí eu comecei minha caminhada. E ali, Tieme e Paula, começou a minha verdadeira cura, sabe? Comecei a servir no Ministério Infantil, a amar aquelas crianças como se fosse minha. Sim. E até hoje, tem 15 anos que eu estou no Ministério Infantil e eu tenho um amor fora do normal por cada criança. E eu falo que cada criança que vem comigo, mais um pouquinho eu sou curada. Literalmente. Cada criança que passa por você te cura. Te cura, me cura. Literalmente me cura. E Você tem filhos hoje? tem um rapaz que vai fazer 22 anos agora, dia 5. Olha que bênção. Né? E nessa trajetória de cura, o ano passado, eu fui acometida, eu estava com a fibromialgia, muitas dores, e eu fui acometida por dengue e chikungunya. E eu estava numa fase que eu não estava nem andando direito. E aí teve um encontro, aí a minha discipuladora perguntou para mim, Rosane, você quer ir no encontro? Né? Eu falei, olha, eu não tô conseguindo nem andar. E isso é uma preparação assim de quase uma semana. Quando foi na quinta-feira à noite, eu tive um sonho. E o Espírito Santo falou para mim, você vai nesse encontro. E eu acordei desesperada. E eu falei, gente, eu não consigo nem andar. Toda inchada, sabe? Assim, eu não conseguia mexer. E aí, ele falou, não, você vai nesse encontro. Aí eu liguei e falei, olha, Paty, eu quero ir no encontro, vou fazer minha inscrição e eu vou no encontro. Ela, você tem certeza? Eu falei, tenho. E eu fui na sexta-feira. Cheguei na sexta-feira, tudo aconteceu. Não tinha lugar para eu dormir, sabe, faltando o colchão, porque tinha muita criança que era do carnaval, né, o encontro mundial, não tinha colchão, e eu sei que eu fiquei até 1h da manhã ali, sem conseguir dormir, deitava, mas muita dor e tal, e aí, no sábado de manhã, eu falei pra ela, eu falei, eu vou embora, porque eu não estou mais aguentando de dor. E aí ela falou, bom, você quem sabe. Quando eu entrei no carro, o Espírito Santo falou comigo assim, não vá. Eu ouvi a voz, literalmente, não vá. Desliguei o carro e voltei. Ela falou, uai. Falei, não, eu vou ficar mais um pouquinho. E aí, fiquei o sábado. E geralmente na sexta-feira de manhã tem a oração, né? Antes de começar o encontro. E eu fui só no domingo. Eu fiquei no sábado e tal, aí no domingo eu fui na oração. E aí a oração começa às 7h da manhã. E eu fiquei encostadinha ali na porta, falei, se eu sentir muita dor no meu pensamento, eu vou embora. Fiquei sentada, 2 louvores, eu fiquei literalmente cega. Cega. Deus fechou a minha visão. E aí eu só ouvi assim, senta que eu vou te curar. Eu só baixei assim o corpo e sentei. Eu fiquei num lugar assim, totalmente escuro, e aí eu deitada numa maca, e eu ouvia a voz do Espírito falando, profetiza sobre vale de ossos secos. Ezequiel né? 37. Ezequiel 37. E ali eu senti todos os meus ossos sendo quebrados. As mãos assim, eu senti as falanges assim, ó, quebrando. Literalmente como se eu estivesse num vale de ossos secos, quebrando. E aí
E eu sentia, e eu passava a mão, sabe, assim, a sensação mas era eu passando as mãos, mas era o Senhor me curando. E aí, quando, de repente, eu senti um sopro, eu acordei, eu abri os olhos e eu ouvi a pastora falando, sinto no meu espírito que tem uma pessoa que foi curada. Mas eu tava tão em êxtase assim, Que você que eu não sabe, não sei quem foi. Só que quando eu levantei, eu não tinha dores nenhuma. Mas eu só fui me tocar que as minhas dores não existiam mais quando eu estava indo embora. Quando eu liguei o carro, eu peguei no volante do carro e eu falei, uai, não tô sentindo dor, né? E aí eu falei para as meninas que estavam comigo, falei, meninas, eu não tô sentindo dor. E eu fazia assim com as mãos. E contei o que tinha acontecido comigo. Ela falou, Rosane, você não percebeu que você foi curada? Eu, né, fiquei assim, né, porque... E aí, uma semana, eu já estava tudo certo para eu fazer um tratamento para deixar a doença em remissão na reumatologista. Eu tinha feito todos os tipos de exame para fazer. E aí, quando eu cheguei no dia para fazer o exame, para fazer o tratamento, eu tava sentadinha, a médica falou, tá com carinha boa, né, Rosane? Tá com dor? Eu falei pra ela, não. Aí ela pediu para eu entrar na sala, né? Falou, trouxe os exames e tal? Eu falei, trouxe. Aí ela olhou assim, ela falou pra mim assim, que estranho, acho que trocaram esse exame seu. Aí eu falei, hã? Né? Ela falou, eu acho que trocou esses exames. Ela falou, olha, Rosane, eu não vou fazer esse tratamento hoje. Faz novamente em outro laboratório e daqui uma semana você volta. E eu fiz 3 vezes o exame. A curva, porque com a dengue, a chikungunya e a fibromialgia, eu já tinha adquirido artrite. Então a curva de inflamação estava muito alta nos primeiros exames. E essa estava muito baixa, já estava zerada. PCR Então alto. por isso que ela falou que os exames não eram meu. E eu fiz 3 vezes. E aí ela falou pra mim assim, Rosane, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu não posso iniciar esse tratamento, porque você não tem nada. Eu aperto em todos os lugares, porque a fibromialgia, quando ela não sai nos exames, é os pontos. E ela falou, eu tô apertando e você não sente dor. E eu contei pra ela o que havia acontecido. Ela falou, olha, vou te passar toda a medicação que você toma. Eu tomava 8 tipos de remédio. Se você sentir dor, você volta. Se não, eu espero nunca mais te ver aqui. Isso já faz 1 ano. Olha, E aí eu fiquei, sabe, Paula, assim, incrédula, assim, ao mesmo tempo. E aí, novamente, o Senhor falou comigo em sonhos. Ele falou, filha, há 15 anos atrás, você foi ganha por uma criança. E eu te curei quando você estava apacentando as minhas ovelhas. Então, sabe, Jesus, ele é tremendo. Jesus, ele cura, ele liberta. Mas você precisa só apenas deixar e estar disposta a obedecer a ele. Eu entendi, sabe, que naquele momento, quando eu fui a apacentar as ovelhas do Senhor, o Senhor me curou. com certeza. E eu sempre costumo dizer, todas as vezes que eu ministro por uma criança, eu sou curada de mais alguma coisa. Porque eu não estou só ministrando para crianças, eu estou cuidando do rebanho mais precioso. Com certeza. É lindo de ver. E assim, e antes de tudo isso, né, Rô, quando você tinha traumas, você não queria, né, trabalhar com crianças, não gostava de se aproximar de crianças, Deus tinha te dado o sonho, né, da Kombi, né? E assim, antes disso mesmo, o Senhor sempre me dava sonhos. O Senhor fala comigo muito em sonhos. Comigo também. Fala muito, eu sonhos, quando eu já acordo, eu falo, eu já sei que é o Senhor falando comigo. E eu tinha muitos sonhos. Assim, o Senhor falava comigo, devido à minha depressão, como no início eu falei que eu não queria ter filhos e eu não gostava de criança, o Senhor me dava sonhos eu carregando um monte de crianças numa Kombi. E eu falava, meu Deus, eu ficava tão desesperada que eu queria fazer teste de gravidez achando que eu estava grávida. Aham. que seria só seus filhos. E aí, não é. Hoje, eu tenho uma célula
E eu carrego, às vezes, a tia é testemunha, Toda sábado. até 8, 9 crianças dentro do meu carro. Eu não tenho uma Kombi ainda, mas o meu carro, ele leva as crianças para ouvir a palavra de Deus. Toda quarta-feira. Toda ela já começa a maldiar quarta-feira. as crianças. Agora E uma está disputa sendo- pra quem entra no carro dela. Né? É. Às vezes não dá pra carregar todo mundo. E eu fico dispensando crianças, né? Porque não cabe no meu carro. Porque elas ficam, uma vão falando para outra, Paula. E é assim, você vai hoje na minha célula, você chama sua amiga e assim vai. Só que o meu carro já não cabe mais. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, há 15 anos o Senhor me deu um sonho. Então eu preciso de um carro maior para carregar essas crianças. Porque eu não vou deixar nenhuma para trás. Eu costumo dizer que eu não vou deixar nenhuma para trás. Todas vão conhecer o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é tremendo. Ele é tremendo. E uma criança, igual eu falei para Tieme, uma criança, quando você ministra para uma criança, a família dela inteira é salva. Uhum. Porque a criança fala tanto de Jesus que os pais querem saber o que ela viu, aonde ela está aprendendo tanta coisa, Com certeza. né? Com certeza. Eu falei sobre isso essa semana no Instagram. Eu comecei uma Aham. campanha no livro de Provérbios e falei ontem, inclusive, que Deus, ele cumpre as promessas e muitas vezes o cumprimento da promessa, ele não vem da lógica, né? Não, é sempre né? Do improvável. Do improvável, porque milagres só existem É, com coisas impossíveis. Se são coisas palpáveis e impossíveis, não existe um milagre, né? exato. Então, assim, eu acredito que todas as promessas que ele fez, né, até aqui ele tem cumprido, ele vai Sim. cumprir ainda, mas vai fugir da lógica humana. Eu falo que tem coisas que Deus faz na nossa vida que se a gente for parar para explicar, para detalhar, a gente não consegue. Não. A gente não consegue. A gente consegue deixar, né, o que a gente consegue fazer é deixar fluir e mostrar o poder, né, o agir, a ação. Mas a gente conseguir explicar de forma lógica, clara, aos olhos humanos, a gente não consegue explicar. Não consegue. Não. E eu falo assim, Senhor, como, sabe? E as crianças, assim, eu vejo, sabe, assim, que elas vão porque literalmente elas estão com sede Uhum. de aprender a palavra de Deus. Elas não vão porque vão mandar de carro, vão por causa de um lanche. Não. Porque assim, se você vê as crianças falando versículo da Bíblia, sabe? Falando, sabe? Proclamando a vontade de buscar, sabe? Isso é muito. Isso é Rosane, muito e assim, lindo. a sementinha que é plantada no coração da criança, ela fica ali. É. Sim, Por ela mais que ela germina. tenha- Fica, Por mais que ela às vezes se desvie do caminho, né, que ela percorra por outros lugares, mas ela volta, porque a sementinha foi plantada ali. Eu tava, Palavra no início eu nunca estava volta falando atrás, com a Tieme, o meu menino na época, né, que eu ia nessa célula, e aí eu ficava nos adultos e meu menino com 4 anos, ele ficava embaixo da escada dessa líder, né, e aí ela aplicava toda a lição e na hora das perguntas ele levantava a mão, assim, isso é porque ele estava embaixo da escada, ele levantava a mão e ele respondia tudo. Né? E é como você falou, sabe, Paulo? Hoje ele não está na igreja ainda, filho pródigo. mas ele tem um propósito, sabe? O Senhor tem um propósito muito Um grande, chamado. um chamado muito grande. E eu creio, eu sempre falo para Tieme, eu falo assim, e o inimigo ele sabe, porque o Yuri é uma dinamite no inferno. Porque literalmente, quando o Senhor cumprir o propósito que tem na vida dele, ele vai alcançar muitas pessoas. Sim. E ele é um menino que muito parecido comigo. Aos 15 anos ele teve depressão, né? Hoje ele vai fazer 22 anos. Ele já é curado, graças a Deus, da depressão. Mas muitas coisas, né? E a vida vai levando, né? Vai levando para outros caminhos. Mas eu creio que está muito próximo o que o Senhor vai fazer na vida dele. A oração de mãe, ela é poderosa, né? É, Ela Ela é- é. Ela tem- Ela sobe aos É. céus e eu falo que é no tempo de Deus. E às vezes, nós como mães, Rosane, a gente quer blindar os filhos do mundo. Sim, A gente quer blindá-los, a gente quer defendê-los, a gente não quer que eles passem pelo que a gente passou.
E é o caminho inevitável, porque nós fomos moldados no processo. Sim. Uhum. E no processo doloroso, É. árduo. Sim. Eu precisei passar pelo que eu passei para me tornar a Paula de hoje. Sim. Você também precisou passar pelo que você passou para se tornar a Rosane que você se tornou. E às vezes a gente quer que os filhos se tornem, mas não quer que eles passem pelo Passem processo, pelo que eles processo. sejam moldados. Mas são as experiências, e às Sim. vezes a gente ora por experiências extraordinárias com o Senhor, e para ter experiências extraordinárias tem que ter algo muito forte, Sim. né? E é o que eu falei para a Rô, falei assim, Deus tem usado as crianças para poder curar, ou seja, né, todo o processo do filho, ela foi para a célula por causa do filho, né, conheceu Jesus por causa do filho, Uhum. e aí de repente, né, teve aquele sonho com as crianças, e através desse né, de uma criança, ela teve um encontro genuíno Teve com um Deus. encontro. Então, e aí depois, né, teve esse sonho com a Kombi, começou, né, tem 15 anos que ela é líder kids e carrega e baldeia essas crianças, Uhum. né, Aham. no carro dela para poder fazer o GC, monta tudo, né, Rô? Desde água, lanche, tudo para essas Levo crianças, decoração, material, tudo no meu carro. tudo no carro Legal, dela. uma dedicação mesmo É. à obra. E levando essas crianças para o Encontro Kids e servindo, ela foi curada, né, ali no Encontro Kids, Uhum. da fibromialgia. Ou seja, e é o que eu falei para ela, eu falei assim, é igual uma pedra quando cai na água. Primeiro a gente precisa ser curada para depois, né, reverberar ao nosso redor, Sim. né? Então, ou seja, assim, primeiro tem a cura dela, daí da casa e dos que estão ao redor, É. né? Com certeza. Então é sobre isso, assim, sabe, Rô? E tudo tem o tempo de Deus, né, Paula? Nada, Deus faz em fração de segundos, tudo que ele não fez em 10 anos, em 20 Sim. anos. É no tempo dele. É no É. tempo É de no Deus. nosso tempo. O que ele pede de nós é o quê? Confiança, né? E Aham. obediência. É. Confiança, obediência e buscar sabedoria, né? A sabedoria ela é uma busca constante. Existem dois caminhos, que é o da insensatez e o da sabedoria. E nós somos constituídos pelas nossas escolhas. Então, tudo Sim. que eu sou, o que você é, Rosane, é fruto da sua escolha. Sim. São frutos. E Deus, ele nos manda que a gente confie. Às vezes a gente não confia como deveria confiar. É. Que é o não exercer a fé na sua Sim. totalidade. Quando a gente Aham. desconfia ou tem dúvida, a gente não está exercendo a fé na Sim. totalidade. Porque a gente vai muito pela lógica humana, que a gente volta para É. aquele ponto. A gente não enxerga que o agir de Deus, ele é sobrenatural. E sempre vai ser. Uhum. E eu sempre, depois da minha cura, né, e às vezes eu tô sozinha num louvor, eu falo, Senhor, já pensou se eu tivesse desobedecido? Meu Eu ia Deus. perder a minha bênção. Se eu tivesse ligado aquele carro no sábado de manhã, o Senhor não tivesse falado comigo e eu achasse que era um zum, 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 e não tivesse desligado o carro e ficado ali permanecido, eu tinha perdido a minha bênção. E o que ele fez com você é mais um motivo para você seguir obediente, Sim. firme, fiel até o fim. Eu creio, eu falo, todos esses anos da minha vida, sabe, desde quando eu conheci Jesus, eu tenho, sabe, eu falo, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser a tua amiga, quero, sabe, seguir os teus passos, Sim. né, porque a obediência, gente, ela cura, ela liberta, né, e se as pessoas soubessem disso, faziam isso muito rápido. E quando a gente está na obediência, recebendo, vendo o cumprimento da promessa de Deus, né? Como a gente tem medo, né? De dar um passo falso, Sim. um passo fora, né? Uhum. É o temor que Deus planta no nosso coração. Porque a gente estabelece uma aliança tão verdadeira, tão fiel, né? E você vê Deus cumprir, né? Tudo que ele... Você fala, meu Deus, eu não sou digna de fazer algo que desagrade ao Senhor, ou eu não sou digna. E eu acho que é justamente isso, esse temor que é plantado no coraçãozinho das crianças, né? Porque o temor é o que vai fazer eles ter vontade de servir a Deus. Sim. É o temor. E uma coisa que eu sempre costumo falar para as crianças, né? Eu falo, olha, Deus, ele tá vendo tudo. Não existe mentira, nem mentirinha, nem mentirão. Tudo é mentira. Então, antes de você fazer alguma coisa, o Senhor já sabe, antes de você abrir a sua boca, o Senhor já sabe o que você vai falar, né? E as crianças sempre costumam falar assim, tia Rosane, é verdade, né? Porque assim, a gente fica incomodada quando vai fazer alguma coisa, né? Porque a gente já tem um Espírito Santo, né? É né? assim. Eles são pequenininhos, mas já entenderam
o propósito. Que graça. Que muitas vezes o adulto demora muito tempo para entender. Rosane, se você fosse deixar um recado essa noite para quem está nos acompanhando, que ainda duvida do poder de Deus para transformar qualquer situação, independente da situação que essa pessoa esteja passando, o que você diria? Que confie, tenha fé e não duvide que Deus possa fazer infinitamente mais do que nós pedimos. E às vezes as pessoas acham que nós somos merecedoras, mas nós somos merecedoras de tudo, né? Porque o Senhor, Ele é graça abundante na nossa vida, porque Ele morreu por cada um de nós. Isso já é um grande presente, né? Então, se você estiver passando por qualquer problema, acredite. O Senhor, Ele está ali do seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Quem nos abandona, quem abandona Deus somos nós, né? Então não abandone. Creia simplesmente e tenha uma fé inabalável, independente de qualquer circunstância. Não deixe, não perca a sua fé, porque a fé, ela move montanhas. Amém. Amém. Lu, entrega a lembrancinha para ela, né, minha amiga? Nós, o Curadas, a gente quer entregar uma lembrança especial para você. Amém. Esse é seu caderno de devocional. Ai, que lindo, meu nome! Uhum. Que lindo! Especialmente para Obrigada. você, Ru. Amém. Nós agradecemos, né, a sua presença aqui, você ter Amém. contado o teu testemunho, né? Porque eu creio que quando a gente testemunha, a gente sela, né, no mundo verdade. espiritual. Sim. E a gente professa tudo aquilo que Deus fez, né, e faz na nossa vida. É igual, né, fala assim, às vezes a gente se conhece, se topa há anos, mas não sabe da vida, Conhece a né, de história. cada um da história. E eu creio que muitas pessoas, né, serão edificadas quando Amém. escutarem esse testemunho, porque eu creio que Aleluias. também muitas pessoas estão passando por isso, né, e não sabem. É. Então eu creio que essa palavra de fé é justamente para poder ter edificado o coração de muitas pessoas. Amém. Amém. E espero que vocês tenham gostado do testemunho da Rosane Ribeiro, né? Uma amiga, uma líder e uma querida. E todas as sextas-feiras, aqui no podcast Curadas, vocês nos acompanhem. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. E espero que tenham gostado e compartilhem com mais pessoas. Não é toda sexta-feira, é de 15 em 15 dias, né, Lu? É de 15 em 15 Mas dias. vocês podem assistir toda sexta, vamos reprisar os episódios, reassistir, maratonar nas sextas-feiras. É uma excelente oportunidade, tem muita história linda aqui no nosso canal, né, Lu? Que eu tenho certeza que vai edificar você e a sua casa. Nós agradecemos. Isso, muito obrigada. Até.